Olha, nós já estamos aqui há 15 anos com esse trabalho aqui na região do sertão da Paraíba. Começamos com o propósito de vir para servir ao povo e evangelizar e servir a comunidade, mas depois Deus nos pôs no nosso coração de também servir com as duas mãos do Evangelho. Isso é, com o propósito de trazer algo também para servir a necessidade do povo. E é o primeiro exemplo que nós tivemos como confirmação disto, foi encontrar uma criança que estava peladinho dentro de casa e a minha esposa perguntou, a Regiane, perguntou para a mãe dela, para a mãe dele, essa criança tem algum problema porque está sem roupa? Ela falou, não minha filha, porque ele só tem uma sandália havaiana e uma roupinha para ir para a escola e não pode usar dentro de casa. Então aquilo foi um choque muito grande para a gente no sentido de viver essa realidade e se dispor para ter a resposta. E aí começamos a fazer a campanha também para conseguir doações e a igreja em várias partes do Brasil e principalmente Belo Horizonte, que nós moramos lá em Contagem, é grande Belo Horizonte e São Paulo tem se mobilizado bem como igreja para vir participar conosco e para nos ajudar com doações, que nós temos trazido um caminhão de doação todo ano e isso tem dado um respaldo na pregação que nós vamos pregando e vamos automaticamente abençoando e servindo a necessidade das famílias nessa área de coisas básicas do dia a dia. Então tem sido muito bom e o Evangelho tem crescido aqui muito nesses últimos 15 anos e também nós temos chegado como resposta de oração para a igreja e para muitas famílias carentes nessa região. E a minha experiência no sertão da Paraíba tem sido muito positiva. Desde os primeiros momentos em que vim para o sertão, vim com a ideia de servir. E para mim não importava onde. Mas o alvo foi a gente trabalhar com casais. E então nós estamos realizando aqui no sertão encontros de casais, né? Palestras para casais, na verdade. E eu estive aqui em São José de Caiana ministrando e por não ter um local mais aberto ao público, um local menos, como eu vou dizer, um local menos conhecido, nós então fomos para o templo da Igreja Assembleia de Deus e pudemos ministrar lá e foi bom. E também estivemos na cidade de Garaci e falamos com o pastor da igreja Casa de Oração, o pastor Ronaldo, e lá na igreja dele nós fizemos também um curso de casal e foi muito positivo. Ele esteve falando conosco e que foi muito positivo o ânimo que os casais ficaram após a palestra. Então assim, nós temos procurado, minha atuação tem sido no sentido de trazer para o pessoal informação, formação e as experiências de evangelismo nos sítios, que tem sido muito positiva. Desde o começo, quando eu vim pra cá, eu quis usar o meu personagem para contar história para as crianças nos sítios, né? Então eu comecei a desenvolver esse trabalho e achei muito interessante porque muitos lugares que eu ia aqui, as crianças nunca tinham visto um palhaço assim perto deles, o sapato é grande, tudo é muito extravagante e eu entendo que a criança não é o futuro, né, do nosso país, a criança é o presente. E eu entendo que quando uma criança ela muda o pensamento de servir a Deus, que existe um Deus que ama ela da maneira que ela é, que você traz essa informação do amor de Deus para a vida dela, o crescimento dela é mais fácil, o relacionamento dela com os pais,
o relacionamento dela com os amigos, ela sente uma criança amada, o que muitas vezes aqui, pela grande quantidade de filhos que as famílias têm, essas crianças não são sempre assistidas. Os pais não têm aquele tempo para abraçar, para dar amor, para dar carinho. Então, muitas vezes você vê crianças tímidas, né? Crianças entristecidas. Às vezes você dá um abraço nelas e isso significa muita coisa para elas.